As Boas Novas segundo Mateus. Capítulo 1. O livro da história de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão tornou-se pai de Isaque. Isaque tornou-se pai de Jacó. Jacó tornou-se pai de Judá e de seus irmãos. Judá tornou-se pai de Pérez e de Zerá, por meio de Tamar. Pérez tornou-se pai de Esrom. Esrom tornou-se pai de Rão. Rão tornou-se pai de Aminadab. Aminadab tornou-se pai de Nazom. Nazom tornou-se pai de Salmão. Salmão tornou-se pai de Boaz, por meio de Raabe. Boaz tornou-se pai de Obed, por meio de Rute. Obed tornou-se pai de Jessé. Jessé tornou-se pai de Davi, o rei. Davi tornou-se pai de Salomão, por meio da esposa de Urias. Salomão tornou-se pai de Roboão. Roboão tornou-se pai de Abias. Abias tornou-se pai de Asa. Asa tornou-se pai de Jeosafá. Jeosafá tornou-se pai de Jeorão. Jeorão tornou-se pai de Uzias. Uzias tornou-se pai de Jotão. Jotão tornou-se pai de Acás. Acás tornou-se pai de Ezequias. Ezequias tornou-se pai de Manassés. Manassés tornou-se pai de Amon. Amon tornou-se pai de Josias. Josias tornou-se pai de Jeconias e de seus irmãos na época da deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias tornou-se pai de Sealtiel. Sealtiel tornou-se pai de Zorobabel. Zorobabel tornou-se pai de Abiúde. Abiúde tornou-se pai de Eliaquim. Eliaquim tornou-se pai de Azor. Azor tornou-se pai de Sadoque. Sadoque tornou-se pai de Aquim. Aquim tornou-se pai de Eliúde. Eliúde tornou-se pai de Eleazar. Eleazar tornou-se pai de Matã. Matã tornou-se pai de Jacó. Jacó tornou-se pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, foram 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Foi assim que o nascimento de Jesus Cristo aconteceu. Durante o tempo em que sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José, ela ficou grávida por Espírito Santo antes de se unirem. No entanto, visto que José, seu marido, era justo e não queria expô-la publicamente, ele pretendia se divorciar dela em segredo. Mas, depois de ter cogitado essas coisas, o anjo de Jeová apareceu-lhe num sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de levar para casa Maria, sua esposa, pois o que foi concebido nela é por Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deve lhe dar o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu realmente para cumprir o que Jeová tinha dito por meio do seu profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe darão o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer, Deus está conosco. José acordou então do sono e fez conforme o anjo de Jeová lhe havia orientado, e levou sua esposa para casa. Mas não teve relações com ela até ela dar à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Jesus. Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, astrólogos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém dizendo: Onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente e viemos lhe prestar homenagem. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou agitado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Ele convocou então todos os principais sacerdotes e os escribas do povo e perguntou a eles onde o Cristo nasceria. Disseram-lhe: Em Belém da Judéia, pois é assim que se escreveu por meio do profeta. E você, ó Belém da terra de Judá, de modo algum é a cidade mais insignificante entre os governadores de Judá, pois de você sairá um governante que pastoreará o meu povo Israel. Então, Herodes convocou secretamente os astrólogos e procurou saber deles o tempo exato do aparecimento da estrela. Ao enviá-los a Belém, ele disse: Vão, procurem cuidadosamente a criancinha, e quando a encontrarem, avisem-me, para que eu também possa ir e lhe prestar homenagem. Depois de ouvirem o rei, partiram e observaram que a estrela que tinham visto quando estavam no Oriente ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava a criancinha. Quando viram a estrela, ficaram cheios de alegria. Ao entrarem na casa,
viram a criancinha com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, prestaram homenagem à criancinha. Abriram também seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, olíbano e mirra. No entanto, visto que receberam em sonho um aviso divino para não voltarem a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Depois que eles partiram, o anjo de Jeová apareceu a José num sonho, dizendo: Levante-se, pegue a criancinha e a mãe dela, fuja para o Egito e fique ali até eu avisá-lo, porque Herodes está prestes a procurar a criancinha para matá-la. Assim, José se levantou, pegou a criancinha e a mãe dela à noite e foi para o Egito. Ele ficou lá até a morte de Herodes. Isso cumpriu o que Jeová tinha dito por meio do seu profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo então que tinha sido enganado pelos astrólogos, Herodes ficou furioso e mandou matar, em Belém e nos arredores, todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, segundo o tempo exato que tinha verificado com os astrólogos. Cumpriram-se assim as palavras de Jeremias, o profeta, que disse: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e muito lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e ela não queria ser consolada, porque eles já não existem. Após a morte de Herodes, o anjo de Jeová apareceu a José num sonho no Egito e disse: Levante-se, pegue a criancinha e a mãe dela e vá para a terra de Israel, porque os que procuravam tirar a vida da criancinha já morreram. Então ele se levantou, pegou a criancinha e a mãe dela e entrou na terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, José ficou com medo de ir para lá. Além disso, após receber em sonho um aviso divino, partiu para o território da Galiléia. E ele foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprissem as palavras dos profetas: ele será chamado Nazareno. Capítulo 3. Naqueles dias, João Batista foi pregar no deserto da Judéia, dizendo: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. De fato, esse é aquele de quem se falou por meio de Isaías, o profeta, com estas palavras: a voz de alguém está clamando no deserto: preparem o caminho para Jeová, endireitem as suas estradas. João usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. E o povo de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão ia ao encontro dele, e eles eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando abertamente os seus pecados. Quando ele viu muitos fariseus e saduceus se aproximarem do local do batismo, disse-lhes: Descendência de víboras, quem disse que vocês podem fugir da ira que virá? Portanto, produzam fruto próprio do arrependimento. Não se atrevam a dizer a si mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu lhes digo que Deus pode fazer surgir destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água, por causa do seu arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e não sou digno de tirar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a sua pá para separar o trigo da palha e limpará completamente a sua eira. E ajuntará seu trigo no celeiro, mas a palha ele queimará num fogo que não pode ser apagado. Jesus foi então da Galiléia ao Jordão, ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. Este, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim? Em resposta, Jesus lhe disse: Deixe que seja assim agora, pois é apropriado que, desta maneira, cumpramos tudo o que é justo. Então João parou de impedi-lo. Depois de ser batizado, Jesus saiu imediatamente da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Também, uma voz vinda dos céus disse: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Capítulo 4.
Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E o tentador se aproximou e lhe disse: Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Mas ele respondeu: Está escrito: o homem não deve viver somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Jeová. O diabo o levou então à cidade santa, colocou-o sobre o parapeito do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito: Ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, e eles o carregarão nas mãos para que não bata com o pé numa pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não ponha Jeová, seu Deus, à prova. A seguir, o diabo o levou a uma montanha extraordinariamente alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Eu lhe darei tudo isto, se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Jesus lhe disse então: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a ele. Assim o diabo o deixou, e então vieram anjos e começaram a servi-lo. Quando ele soube que João tinha sido preso, partiu para a Galiléia. Além disso, depois de deixar Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nas regiões de Zebulão e Naftali, para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta: Ó terra de Zebulão e terra de Naftali, ao longo da estrada do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia das nações. As pessoas sentadas nas trevas viram uma grande luz, e quanto aos sentados numa região de escuridão mortífera, levantou-se sobre eles uma luz. Daquele tempo em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, ele viu 2 irmãos, Simão, que é chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando uma rede no mar, pois eram pescadores. Ele lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles abandonaram imediatamente as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 que eram irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. Deixaram imediatamente o barco e seu pai e o seguiram. Ele percorreu então toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades do povo. E as notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e as pessoas levaram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e fortes dores, os possessos de demônios, os epiléticos e os paralíticos, e ele os curou. Assim, grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Capítulo 5. Quando ele viu as multidões, subiu ao monte e, depois de se sentar, chegaram-se a ele os seus discípulos. Então, ele abriu a boca e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes são vocês quando as pessoas os insultam e perseguem, e mentindo, dizem todo tipo de coisas más contra vocês por minha causa. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a sua recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder a sua força, como sua salinidade será restaurada? Não presta mais para nada, senão para ser jogado fora,
a fim de ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. As pessoas acendem uma lâmpada e a colocam, não debaixo de um cesto, mas em cima de um suporte, e ela brilha sobre todos na casa. Do mesmo modo, deixem brilhar sua luz perante os homens, para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Eu lhes garanto que será mais fácil passar em céu e terra do que passar a menor letra ou um só traço de uma letra da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem violar o menor desses mandamentos e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor com relação ao reino dos céus. Mas quem os cumprir e ensinar será chamado grande com relação ao reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a sua justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que se disse aos dos tempos antigos: não assassine, e quem cometer um assassinato prestará contas ao tribunal de justiça. No entanto, eu lhes digo que todo aquele que continuar irado com seu irmão terá de prestar contas ao tribunal de justiça. E quem se dirigir a seu irmão com uma palavra imprópria de desprezo terá de prestar contas ao Supremo Tribunal, ao passo que quem disser tolo imprestável estará sujeito à geena ardente. Então, se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali na frente do altar e vá. Faça primeiro as pazes com o seu irmão, então volte e ofereça a sua dádiva. Resolva rapidamente as questões com seu adversário enquanto está com ele a caminho do tribunal, para não acontecer que o adversário entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo categoricamente, você de modo algum sairá de lá até pagar a sua última pequena moeda. Vocês ouviram que se disse, não cometa adultério. Mas eu lhes digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Então, se seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe de você. Porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado na geena. Também, se a sua mão direita o faz tropeçar, corte-a e lance-a para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo acabar na geena. Além disso, foi dito, quem se divorcia da sua esposa, dê a ela um certificado de divórcio. No entanto, eu lhes digo que todo aquele que se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, a expõe ao adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Também, vocês ouviram que se disse aos dos tempos antigos, não jure sem cumprir, mas cumpra seus votos feitos a Jeová. No entanto, eu lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o apoio para os pés dele, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jure pela sua própria cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Deixem simplesmente que a sua palavra sim signifique sim, e o seu não, não, pois tudo o que for além disso é do maligno. Vocês ouviram que se disse, olho por olho e dente por dente. No entanto, eu lhes digo, não resistam àquele que é mau, mas a quem lhe der uma bofetada na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser levá-lo perante o tribunal para tomar a sua túnica, deixe-o ficar também com a sua capa. E se alguém em autoridade o obrigar a prestar serviço por 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê a quem lhe pede e não se desvie de quem deseja tomar emprestado de você. Vocês ouviram que se disse, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No entanto, eu lhes digo, continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Pois, se vocês amarem aos que os amam, que recompensa terão?
não fazem a mesma coisa os cobradores de impostos? E se cumprimentarem somente os seus irmãos, o que fazem de extraordinário? Não fazem a mesma coisa as pessoas das nações? Portanto, sejam perfeitos, assim como o seu Pai Celestial é perfeito. Capítulo 6. Tomem cuidado para não praticar sua justiça diante dos homens, a fim de ser vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa de seu Pai, que está nos céus. Portanto, quando você der algo a um pobre, não toque a trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas quando você der algo a um pobre, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo, para que suas dádivas fiquem em segredo. Então o seu Pai, que observa em secreto, o recompensará. Também, quando orarem, não hajam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas principais para serem vistos pelos homens. Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas quando você orar, entre no seu aposento reservado e, depois de fechar a porta, ore a seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que observa em secreto, o recompensará. Quando orar, não diga as mesmas coisas vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois imaginam que serão ouvidas por usarem muitas palavras. Não sejam como elas, porque o seu Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o nosso pão para este dia. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos leves à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se vocês perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai Celestial também perdoará vocês. Ao passo que, se não perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai também não perdoará as falhas de vocês. Quando jejuarem, parem de ficar com o rosto triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente o seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que observa em secreto, o recompensará. Parem de acumular para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões arrombam e furtam. Em vez disso, acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Então, se o seu olho for focado, todo o seu corpo será luminoso. Mas se o seu olho for invejoso, todo o seu corpo será escuro. Se a luz que há em você na realidade é escuridão, como é grande essa escuridão! Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Por essa razão, eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Também, com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não vestirá ele ainda mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Capítulo 7. Parem de julgar para que não sejam julgados, pois com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados, e com a medida com que medem, medirão a vocês. Então, por que você olha para o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe que há uma trave no seu próprio olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu próprio olho, e depois verá claramente como tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem lancem suas pérolas diante dos porcos, para que eles nunca as pisem com os pés e, voltando-se, dilacerem vocês. Persistam em pedir, e lhes será dado. Persistam em buscar, e acharão. Persistam em bater, e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, acha, e a todo aquele que bate, se abrirá. Realmente, quem de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe entregará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma serpente? Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer. Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Tomem cuidado com os falsos profetas, que se chegam a vocês em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Será que se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom, mas toda árvore ruim produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore ruim produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Realmente, então, pelos seus frutos vocês reconhecerão esses homens. Nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, e não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Mas eu lhes declararei então, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as inundações, e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não desmoronou, pois tinha sido fundada sobre a rocha. Além disso, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será como um homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as inundações, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua queda. Quando Jesus terminou de falar essas palavras, o efeito foi que as multidões ficaram maravilhadas com seu modo de ensinar, pois ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como seus escribas. Capítulo 8. Depois que ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então um leproso chegou e se curvou diante dele, dizendo, Senhor,
Se apenas quiser, pode me purificar. Assim ele estendeu a mão e tocou no homem, dizendo: Eu quero. Seja purificado. Ele foi imediatamente purificado da lepra. Jesus lhe disse então: Tenha o cuidado de não contar nada a ninguém. Mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça a dádiva que Moisés determinou em testemunho para eles. Quando entrou em Cafarnaum, um oficial do exército se aproximou dele, suplicando e dizendo-lhe: Senhor, meu servo está de cama em casa, com paralisia, e está sofrendo terrivelmente. Ele lhe disse: Quando eu chegar lá, vou curá-lo. O oficial do exército respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto, mas apenas diga a palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu escravo, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade. Em ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu lhes digo que muitos virão do leste e do oeste e se recostarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados na escuridão, lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Jesus disse então ao oficial do exército: Vá, que lhe aconteça segundo a fé que você mostrou. E o servo foi curado naquela hora. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste de cama e com febre. Então tocou na mão dela e a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Depois de anoitecer, levaram-lhe muitas pessoas possessas de demônios, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprissem as palavras de Isaías o profeta. Ele mesmo levou nossas doenças e carregou nossas enfermidades. Quando Jesus viu uma multidão ao seu redor, deu ordem de passar para outra margem. E um escriba se aproximou e lhe disse: Instrutor, eu o seguirei para onde quer que o senhor vá. Mas Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. Então, outro discípulo lhe disse: Senhor, permita-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus lhe disse: Continue a me seguir e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele entrou num barco e seus discípulos o seguiram. Levantou-se então uma grande tempestade no mar, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas, mas ele estava dormindo. E eles foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, pois estamos prestes a morrer. No entanto, ele lhes disse: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e censurou os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria. De modo que os homens ficaram espantados e disseram: Que homem é este? Até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. Quando chegou à outra margem, a região dos Gadarenos, 2 homens possessos de demônios, saindo dentre os túmulos, foram ao encontro dele. Eles eram extremamente ferozes, de modo que ninguém tinha coragem de passar por aquela estrada. E começaram a gritar: O que você quer conosco, filho de Deus? Veio aqui nos atormentar antes do tempo determinado? Bem longe dali, havia uma grande manada de porcos pastando. Assim, os demônios começaram a suplicar, dizendo-lhe: Se você nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E ele lhes disse: Vão. Eles saíram então e entraram nos porcos, e toda a manada se jogou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreu nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram, entraram na cidade e contaram tudo, inclusive o que tinha acontecido com os homens possessos de demônios. Então toda a cidade saiu e foi ao encontro de Jesus, e ao vê-lo, suplicaram-lhe que fosse embora daquela região. Capítulo 9. Assim, ele subiu no barco, atravessou para outra margem e entrou na sua própria cidade. E logo lhe trouxeram um homem paralítico, deitado numa maca. Ao ver a fé que tinham,
Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho. Seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas disseram para si mesmos: Este homem blasfema. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês pensam coisas más no coração? Por exemplo, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? No entanto, a fim de que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levante-se, apanhe sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi para casa. Ao verem isso, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus que tinha dado tal autoridade a homens. Depois, indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Seja meu seguidor. Então ele se levantou e o seguiu. Mais tarde, enquanto estava comendo na casa, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e começaram a comer com Jesus e seus discípulos. Mas, ao verem isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o seu instrutor come com cobradores de impostos e pecadores? Ele os ouviu e disse: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, os discípulos de João se aproximaram dele e lhe perguntaram: Por que nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus lhes disse: Será que os amigos do noivo têm motivo para ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha, pois o remendo de pano novo repuxará a roupa, e o rasgão ficará pior. Também não se põe vinho novo em odres velhos. Caso se faça isso, os odres arrebentarão, o vinho se derramará e os odres ficarão arruinados. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos são preservados. Enquanto lhes dizia isso, certo líder que havia se aproximado curvou-se diante dele, dizendo: Minha filha já deve estar morta, mas venha e ponha sua mão sobre ela e ela voltará a viver. Então Jesus se levantou e com seus discípulos o seguiu. Nisto, uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue se aproximou dele por trás e tocou na borda da sua roupa, pois dizia a si mesma: Se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. Jesus se virou e, ao vê-la, disse: Coragem, filha. A sua fé fez você ficar boa. E a partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, Jesus disse: Retirem-se daqui, pois a menina não morreu, ela está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo. Assim que a multidão foi mandada para fora, ele entrou e pegou na mão da menina, e ela se levantou. Naturalmente, a notícia sobre isso se espalhou por toda aquela região. Enquanto Jesus ia adiante, 2 cegos o seguiam gritando: Tenha misericórdia de nós, filho de Davi! Depois de ele entrar na casa, os cegos se dirigiram a ele e Jesus lhes perguntou: Vocês têm fé em que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo: Que lhes aconteça segundo a sua fé. E os olhos deles receberam visão. Além disso, Jesus os advertiu com firmeza, dizendo: Tomem cuidado para que ninguém saiba disso. Mas, depois de saírem, eles espalharam as notícias sobre ele em toda aquela região. Quando estavam indo embora, apareceram algumas pessoas trazendo a ele um homem mudo, possesso de um demônio. E depois que o demônio foi expulso, o mudo falou. As multidões ficaram admiradas e disseram: Nunca se viu nada igual em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo governante dos demônios que ele expulsa os demônios. E Jesus começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades. Vendo as multidões, sentia pena delas,
porque eram esfoladas e jogadas de um lado para outro como ovelhas sem pastor. Ele disse então aos seus discípulos: A colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Capítulo 10. Então ele convocou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade sobre espíritos impuros, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, o chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o cananita, e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não se desviem para a estrada das nações e não entrem em cidade samaritana, mas em vez disso, vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao irem, preguem dizendo: O reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não adquiram ouro, nem prata, nem cobre para o seu cinto, nem bolsa de provisões para a viagem, nem roupa extra, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador merece o seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrarem, procurem nela quem é merecedor e fiquem ali até partirem. Ao entrarem na casa, cumprimentem a família. Se a casa for merecedora, venha sobre ela a paz que lhe desejam. Mas, se ela não for merecedora, que a paz volte a vocês. Onde quer que alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos seus pés. Digo-lhes a verdade. No dia do julgamento será mais suportável para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas. Tenham cuidado com os homens, pois eles os entregarão aos tribunais locais e os açoitarão nas sinagogas deles. E vocês serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para darem testemunho a eles e às nações. No entanto, quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com o que falar ou como falar, porque naquela hora lhes será dado o que falar. Pois quem fala não são apenas vocês, mas é o Espírito do seu Pai que fala por meio de vocês. Além disso, irmão entregará irmão à morte, e o pai ao seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e farão com que sejam mortos. E vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando os perseguirem numa cidade, fujam para outra. Pois eu lhes digo a verdade. Vocês de modo algum percorrerão todas as cidades de Israel antes de chegar o Filho do Homem. O aluno não está acima do seu instrutor, nem o escravo acima do seu senhor. Basta que o aluno se torne como o seu instrutor e o escravo como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E não há nada secreto que não se torne conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, digam na luz. E o que é sussurrado em seus ouvidos, preguem dos terraços das casas. E não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, temam aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de pequeno valor? Contudo, nem mesmo um deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Mas até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, todo aquele que declarar diante dos homens que está em união comigo, eu também declararei diante do meu Pai, que está nos céus, estar em união com ele. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz,
mas a espada. Pois vim causar divisão, o homem contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Realmente, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não aceita a sua estaca de tortura e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Quem recebe vocês, recebe também a mim, e quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. Quem receber um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem receber um homem justo porque ele é homem justo, receberá a recompensa de um homem justo. E quem der a um destes pequenos, ainda que seja um copo de água fria para beber, porque ele é discípulo, garanto a vocês que de modo algum perderá a sua recompensa.